Boa tarde, eu sou Ana Lúcia Randel, casada com Ronald e tenho 2 filhos, Mariana e Davi. Davi tem 19 e Mariana tem 12 anos. Mas eu estou aqui para contar um pouquinho do meu testemunho, né? Eu nasci numa casa totalmente católica, um lar muito católico. Meu pai era tão católico que ele chegou ao ponto de pensar em escrever uma carta para o Vaticano pedindo para ser um padre casado. Tão dedicado que ele era, né? E assim ele criava seus filhos. Somos 9 irmãos, no qual eu sou a última, a mais nova. E assim era a nossa vida, né? Ele servindo a essa comunidade, tentando levar a gente lá. E era 24 horas praticamente servindo. A minha vida, a minha infância, via muito meu pai servindo as comunidades e ajudando, um homem de muita boa vontade de ajudar os pobres, os menos favorecidos, se é que a gente pode chamar, né? Então, assim, isso foi muito forte, porque eu convivi. Ele dizia que se eu não convidasse um mendigo na minha mesa, como que Jesus ia nos aceitar lá no céu, né? Ele falava muito isso. Mas meu pai era veterinário e ele tinha 2 clientes ou pacientes que levavam seu cão, e um era pastor da Batista e o outro era pastor da igreja do Nazareno, por sinal um missionário, né? Era um missionário que abriu as igrejas do Nazareno aqui em Natal, aqui no Brasil. E ele falava de Jesus muito para o meu pai. Então, eles traziam o cachorro e pregavam o evangelho. E meu pai, muito estudioso da Bíblia, também gostava e discutia ali muita palavra. Mas meu pai se converteu, encurtando a história, meu pai se converteu e chegou ao ponto de transformar as igrejas católicas agora em igrejas evangélicas, batistas. E aí houve uma grande confusão na cidade, confusão entre aspas, porque a igreja católica queria tomar posse de que era dela. E meu pai teve como provar de que a igreja não pertencia, porque não houve investimento da igreja católica naquelas igrejas, né? E aí ele provou que foi tudo feito por ele, investido por ele, e assim se transformou realmente em igreja evangélica. Glórias a Deus, totalmente glórias a Deus por isso. E daí a luta veio, oração com os irmãos, que ele conta depois, por nós, né? E era muita oração e muito convite para a igreja, e a gente não queria ir, meus irmãos principalmente. Eu ia até que às vezes eu acompanhava ele, mas eu crescendo, já 14, 15 anos, não queria participar das minhas festinhas com as minhas amigas, né? E daí chegou um ponto que houve um apagão aqui em Natal. E nesse apagão a gente teve, acho que, média de 3 dias em casa. E a gente não podia sair de casa à noite, né? Não pelo fato que eu saía, mas era uma oportunidade de meus irmãos estarem em casa. E meu pai só pregava o evangelho. Toda noite ele reunia a gente e contava a Bíblia. E por mais que eu achava, ela vai contar de novo, né? Mas Jesus tocou no meu coração naqueles dias ele começou a tocar. E eu comecei a ver que eu era pecadora, que eu carecia da presença do Senhor, que eu carecia de mudança de vida. E ali eu aceitei o Senhor de joelhos e o meu pai orou, né? Bênção. Meus irmãos foram para a igreja, meu pai queria levar a gente na igreja, era na igreja desse pastor, por sinal, da Batista. E, enfim, eu logo depois comecei a ver, mas eu não quero ir para essa igreja. Esse Deus, eu não vou conseguir servir esse Deus. Eu lembro que eu pensava assim. Então, eu não queria ir para a igreja, eu dizia que eu não estava convertida. Mas Deus falava no meu coração. E houve uma época que então me convidaram para ir para a Palavra da Vida. E lá no Palavra da Vida eu passei uma semana e ali eu vi a presença do Senhor. Comecei a ver aqueles jovens servindo a Deus e ali Deus falando ao meu coração. E eu nunca mais vou esquecer para o resto da minha vida
Deus tomou-me nas suas mãos a minha vida e me tocou profundamente, onde eu reconheci pecadora e eu carecia da glória dele, eu carecia da presença dele, e ali eu disse, eu quero esse Deus. E saí também muito empolgada do Palavra da Vida para servir a Deus, sem ter vergonha da Bíblia, como aqueles jovens que ali estavam, e pregava o Evangelho, ia para a minha escola, para as escolas das minhas amigas, e, enfim, eu queria servir a Deus. E assim, a continuidade de vida, Deus foi falando, e logo depois era minha mãe. Minha mãe não queria servir a Deus. Não queria, aliás, ir para a igreja evangélica. Mas aqui existia uma senhora que vinha vender uns bordados para minha mãe. E nesses bordados que muito ela gostava, os bordados de toalhas que ela gostava, ela pregava o evangelho, essa senhora. Ela era uma senhora presbiteriana. E essa senhora presbiteriana, ela não perdia a oportunidade de pregar o evangelho para minha mãe. Ali era a resposta de Deus para o meu pai, para a gente, né, que orava por ela. E Deus tocou profundamente ao ponto de que aquelas pregações daquela senhora, que sempre vinha aqui, estava falando ao coração da minha mãe, e minha mãe aceitou o Senhor. E assim foi a nossa história, né? Nós temos muito que contar do que Deus tem feito, muito. Realmente o Senhor é tão bom, tão fiel. Mesmo como somos, o Senhor é fiel. E até hoje, desde os meus 18 anos, 19, nunca mais deixei o meu Senhor. Apesar das nossas falhas e pecados, a gente está aqui tentando servir esse Deus que nos ama, com nossos filhos, com meu marido, servindo ao Senhor. É isso que eu queria contar, um pouquinho do que Deus tem feito. Louvado seja o nome dele. Amém. Deus abençoe.